começar aqui o conteúdo, tá? Bom, a Shield Security existe desde 2018 e sempre foi muito focada na prestação de serviço na área de segurança da informação, principalmente através de outsourcing, terceirização de profissionais na área de segurança da informação. Eu entrei na sociedade no início de 2020, eu sou ex-funcionário da Symantec, trabalhei por muitos anos lá, e no início de 2020 eu vi uma oportunidade muito boa de começar a trabalhar como parceiro, revendendo as soluções da Symantec, assim como prestar serviços na área, né, tanto de configuração das soluções, quanto de consultorias agnósticas aí em produtos de privacidade e segurança da informação. Hoje, depois dos 3 anos e meio que estou aqui à frente da sociedade, a gente tem uma empresa, né? A Shield Security tem hoje 55 pessoas, e um dos grandes diferenciais da Shield é a nossa capacidade técnica. Então, hoje, das 55 pessoas, para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 40 técnicos, o que nos deixa num patamar bem diferenciado de qualidade de prestação de serviço. Então, eu queria ressaltar para vocês que estamos aqui totalmente à disposição para entender demandas de segurança e privacidade, que é o que a gente sabe fazer, o que a gente sabe falar. Contem com a gente, podem nos procurar aí, né? Tem aí redes sociais, os nossos contatos aí são abertos para todo mundo, nosso site. E queria falar um pouquinho sobre a nossa parceria com a própria Broadcom Symantec, né? Hoje a gente é a maior revenda, né, de soluções Symantec no Brasil, o que nos deixa num patamar de conhecimento, mais uma vez, bem diferenciado. Então, os nossos cases, né, tem diversos cases públicos aí de diversas soluções que a Symantec tem no portfólio, e por isso que a gente decidiu fazer esse webinar hoje para poder falar sobre inteligência artificial, né, que é um tema aí que está em alta no nosso mercado, para poder falar para vocês aí como que a Symantec pode apoiar nesses temas de forma bem agnóstica, mais uma vez, né? Quem está aqui comigo é o Gustavo Paiva e o Felipe Dias, que é o que está aqui do meu lado. Ambos trabalham na Shield Security. E o Odair Teixeira, que eu acho que dispensa apresentações, todo mundo conhece, da Broadcom. E eu vou aproveitar para passar a palavra para ele, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e deixar as portas abertas para todo mundo. Valeu, Oda. Valeu. Tá no mudo, Oda. Perdão, fiquei até emocionado aí com essa introdução aí. Obrigado, Vivilane, obrigado, time, pelo convite. É sempre um prazer estar entre amigos. Como o Vilane pontuou, hoje a Shield é uma das principais parceiras que a gente tem aqui para o território. Além de ter essa proximidade extremamente grande conosco, né? Eles são de uma capacidade técnica assim absurda. Então, eu fico muito feliz em estar hoje aqui falando um pouquinho a respeito aí deste mundo aí que estamos desbravando, né? Que é o mundo de inteligência artificial. E espero que todo mundo interaja, tá? Esse daqui é um dos desejos, tá? Vai ter, ao final da apresentação aqui, vai ter um sorteio, pessoal, tá? Então, por favor, vai aparecer aí no chat de vocês um link para inscrição desse sorteio, uma pesquisinha de satisfação, alguma coisa, por favor, me elogiem. E ao final a gente vai ter um sorteio, tá bem? Bom, então vamos começar. Como vocês perceberam, tem um dress code aqui hoje nessa apresentação, né, que é careca de barba, tá? Então, quem não for careca de barba, deixa a câmera fechada, tá? O Vilani, ele pode porque ele é chefe. Então, vamos lá. Deixa eu fechar minha câmera aqui e compartilhar nossa apresentaçãozinha, que deve estar. Todos veem? Obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos começar então. Bom, pessoal, como já foi dito, né? Meu nome é Odair Teixeira, para aqueles que não conhecem, tá? Eu sou advisor para esse território da América Latina de toda a linha de produtos de segurança da Broadcom, tá? Então, assim, o meu papel é trazer um pouquinho do que está acontecendo, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho do que está sendo falado, um pouquinho de como a gente está atendendo às demandas atuais e futuras de mercado, principalmente em se tratando de cibersegurança, no meu caso, tá? Então, vamos avançar um pouquinho, né, pessoal? Vamos começar por aqui.
falando sobre inteligência artificial. E eu espero hoje um papo bem tranquilo, tá? Então, o objetivo aqui dessa apresentação não é a gente explicar a inteligência artificial, vai ter algumas pinceladas do que é a inteligência artificial, mas assim, o objetivo é ver como ela está se encaixando hoje no dia a dia que nós estamos vivenciando, tá? Então, essa ideia de inteligência artificial, ela já existe há muito tempo no nosso imaginário, né? Então, às vezes personificando com um gênio da lâmpada, às vezes personificando com o Hall lá do 2001, Odisseia no Espaço. Então, assim, a, a Elisa, que foi a primeira inteligência artificial há 60 anos atrás, né? Então, assim, quem gosta um pouquinho de conhecer a história, isso daí é muito legal. Então, isso daqui não é uma novidade, tá? E o que acontece, né, pessoal? Em praticamente todos os filmes, livros, nessa cultura popular, ela é considerada uma vantagem e, às vezes, uma maldição, né? E não é de se surpreender, né? Porque a IA hoje, né, seja esse assunto que está causando tanta admiração e também medo, né, apreensão. Principalmente agora, né, com o surgimento aí, por exemplo, do chat GPT, o Bard e dessas outras tecnologias de IA generativas que mudaram muito o prazo de adoção dessas tecnologias, né? Então, isso daí acelerou em muito o prazo de adoção. Tem algumas pesquisas de mercado, então, assim, recomendo que para quem tem curiosidade a respeito de como está acontecendo tudo isso de uma forma muito rápida, tem uma pesquisa muito interessante da IBM que fala justamente na questão de adoção de inteligência artificial para a cibersegurança e qual é o retorno que tá sendo trazido. Bom, a gente vai falar mais ao decorrer dessa apresentação, tá? Mas é uma pesquisa bem bacana, tá? Então, assim, já está trazendo um recurso, um retorno em termos de dinheiro, tá? Muito grande. Bom, pessoal, mas vamos lá, né? Isso veio como uma ameaça ou uma nova revolução tecnológica, né? Ele veio para o bem ou para o mal, essa experiência de IA, né? Isso são dúvidas válidas? Não sei. Vamos bater um pouquinho hoje de papo a respeito disso, vamos deixar os mitos de lado, tá? E analisar as oportunidades. Mais especificamente sobre a IA generativa, tá? Vamos tentar focar um pouquinho no aspecto mais relevante da IA para as empresas, né? Particularmente quando a gente está falando de ataques contra a privacidade, propriedade intelectual, direitos autorais, né? Mas assim, a gente tem uma ideia de o quão desenvolvido ou quão grande é este universo? Bom, estes aqui são dados de fevereiro de 2023, tá? Então, assim, provavelmente hoje já tenho mais sabores aí de tecnologias de IA generativa, né? Então, engana-se hoje, né, quem pensa que isso é algo do futuro. Não, isso é algo que já está acontecendo hoje entre nós. Bom, e aí? Mas o que é IA, né? Então, assim, vamos tentar traduzir um pouquinho, né? É, como seria explicar o que é a IA para uma pessoa do passado, tá? Hoje a gente já tem uma ideia, tal, mas como a gente explicaria isso daqui para uma pessoa do passado que nunca teve contato com esse tipo de tecnologia, né? Então vamos pensar assim, né? Talvez se a gente pudesse colocar todas as pessoas mais inteligentes do mundo inteiro, independente de época, em uma sala, é mais ou menos o potencial que a gente tem da IA. Não que hoje a gente tenha alcançado isso, mas é o potencial pleno dessa inteligência artificial. Então, é um negócio muito, muito poderoso, tá? Mas, assim, trazendo para o meu mundo, né? É, eu gosto de falar assim, vamos pensar num negócio mais simples, uma pizza.
né? Então, por exemplo, se você perguntar para uma pessoa o que é uma pizza, eu vou responder algo assim, mas vão ter pessoas que vão responder algo assim. Tem opções inválidas aqui, tá? Vai ter gente que vai falar que aquilo é pizza, então, mas não. É pizza, pizza de verdade. Mas o que acontece? Depois de uma discussão de todas essas pessoas, eles talvez chegam num consenso parecido com esse, tá? Uma pizza é redonda, ela tem um recheio ali de tomate com mussarela, tal, e é assim exatamente que a gente aprende, tá? Da mesma maneira que as pessoas descrevem a pizza, elas fazem isso com base no que elas aprenderam ao longo do tempo, tá? A IA funciona assim, aprendendo com experiências acumuladas, tá? A IA, ela opera em uma rede neural desenvolvida com um sistema de deep learning. É exatamente o que acontece com o nosso cérebro, tá, pessoal? Esses sistemas são como um processo de aprendizagem humana, mas, lógico, ao contrário da gente, o poder dos dados de colaboração coletiva entre o machine learning ou na IA, né, do que a gente está falando, o machine learning é a base ali, é o que está por trás da IA, tá? Significa processar respostas muito mais rápido do que a gente. Então, por exemplo, um processo de aprendizado que a gente levaria aí uma vida inteira, por exemplo, pode ser realizado num piscar de olhos pela IA. Então, essa analogia aí, eu estou fazendo só essa brincadeira, mas é para a gente ter aí noção mais ou menos de como funciona, tá? Bom, vamos falar um pouquinho. E esse slide é bem importante, tá? E eu vou chamar meus colegas aqui para participarem, porque aqui é um dos casos mais transformadores que envolvem a combinação de IA com automação, tá? Então, existem dois aspectos da automação mais afetados pela IA. O primeiro aspecto é a tomada de decisão automatizada, tá? E o segundo é a geração de conteúdo. Quando a gente fala de tomada de decisão automatizada, a gente tem que imaginar que a IA foi concebida para ajudar a simplificar tarefas humanas, sejam elas criativas ou repetitivas, tá? Em busca de desempenhar melhor essa atividade. Por exemplo, né? Redigir um parecer jurídico, explicar uma nova tecnologia complexa, para isso a IA é excelente, tá? Ah, mas vamos pensar assim em alguma coisa um pouco mais prática, né? Pensa ali num chão de fábrica. Imagina a tomada de decisão sobre, por exemplo, um item de conforto em um carro que está sendo de uma linha de montagem, um posicionamento no microfone da multimídia. Então, assim, imagina a série de fatores que você tem que imaginar para que ele fique perfeitamente localizado com maior conforto. Ou um pouquinho mais além, imagina as baterias que estão dentro de um carro elétrico. Então, tem a questão de centro de gravidade, mais para frente, mais para trás, volumetria. Então, assim, tudo isso parte de cálculos absurdamente grandes para ter um melhor desempenho, um melhor posicionamento. A IA faz isso daí de forma muito mais rápida. Dias, Paiva, vocês querem colocar alguns exemplos aqui? E agora, a gente saindo um pouquinho desta área aqui e falando um pouquinho mais da área de domínio de vocês, que é a questão de geração de código, que é uma área extremamente interessante e que seria ali o segundo item que a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que é bastante interessante a gente tocar nesse assunto de geração de código, porque o que a gente busca nas equipes hoje de desenvolvimento é produtividade, né? Então, a gente quer entregar coisas mais rápidas. Só que os mecanismos de inteligência artificial, eles não foram treinados com base na segurança. O que eu quero dizer com isso? Eles sabem resolver problemas complexos com várias linguagens, mas eles não sabem um ponto básico que é gerar código com segurança.
Então, hoje, a busca por produtividade dentro das IAs generativas, aí vamos falar do ChatGPT, que é o mais famoso, muitos desenvolvedores estão conseguindo acesso ao ChatGPT, levando informações através de perguntas e recebendo códigos para implementação dentro dos sistemas. Só que esses códigos eles estão vindo hoje com deficiência de segurança. Então, o que eu quero dizer? A gente está resolvendo um problema de agilidade e até de complexidade, só que trazendo alguma coisa que depois a gente vai pagar caro. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar, não é bloquear, mas na hora de usar e tratar esse código que foi gerado para que a gente não abra nenhuma porta para um possível atacante lá na frente quando o sistema estiver já em produção. Né? Existem maneiras de trabalhar esse código antes mesmo dele entrar em produção, a gente não vai falar disso aqui agora, mas o ponto mais importante aqui é a gente deixar claro que esses mecanismos de generativa, eles agilizam bastante o processo, só que, por outro lado, eles deixam a desejar nessa parte de segurança. Então, nós, como gestores ou de segurança ou até mesmo de desenvolvimento, a gente tem que ficar muito atento ao poder da IA dentro dos times, mas ao mesmo tempo cuidando bastante da segurança. Né? Então, essa geração de código hoje ela é muito simples, mas com certeza there is no free lunch. Né? Então, em algum momento, a gente vai ter que atuar nessa parte de segurança. Existem várias ferramentas e métodos de trabalho, mas o importante é a gente pensar: não adianta bloquear e não precisa bloquear essa questão de geração de código. Né? E a gente está falando ali de automatização, né? que o Odaí falou muito bem. Quando a gente automatiza alguma coisa através de mecanismos que já aprenderam bastante, ele vai agilizar o processo, mas ele também pode trazer algo ruim dentro daquela automatização. Aí, às vezes, aquela automatização pode ser um pequeno código para fazer alguma coisa no Excel, não necessariamente dentro de um sistema, mas ele pode vir com algum código malicioso ali que alguém já ensinou aquela IA a trabalhar daquela forma. Né? E lembrando, o ChatGPT, ele trabalhou o ensino, a aprendizagem, desculpa, até 2020. Então, muita coisa de segurança que a gente está falando ao longo desses últimos 3 anos, o ChatGPT não aprendeu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa vai vir já até de conhecimento de todo mundo e a gente vai acabar implementando. Tá? Então, vamos usar com parcimônia, mas vamos usar. Então, esse é o ponto que eu queria deixar aí para todo mundo com relação à geração de código dentro da IA generativa e estamos à disposição aí, mais uma vez, para poder ajudar todo mundo, caso tenha alguma dúvida nesse ponto de geração de código dentro das generativas. E isso, Gustavo, falando na geração de código de modo geral, né? Não somente a parte de desenvolvimento ali de website, de aplicações, né? Hoje está sendo muito comum a gente ver ali a parte de API, né? Quem trabalha com API, desenvolvendo ou 100% ali em cima de IA, todos os códigos de API, conexões, a base de dados, a outros sistemas, mas também a parte da exposição de código proprietário gerado ali dentro desenvolvido pela própria empresa, né? A gente está vendo isso, está sendo bem comum esse cenário ali. Exatamente, tanto a propriedade intelectual, né, porque a gente está levando o negócio para dentro Isso. da IA, e também vazamento de informações importantes. A gente vê hoje que muita gente tem levado algumas dúvidas, vamos dizer assim, para dentro da IA, e a gente acaba expondo aquele dado, expondo aquela informação dentro do machine learning, e aquilo vai embora. Quem vai usar aquilo depois a gente não sabe. Eu acho que o Oda caiu aí, né, gente? Possivelmente ele caiu. Parece que sim. Vamos dar uns minutinhos para ele voltar. Deve ser algum problema aí da internet dele.
Vamos aproveitar. Tem o cadastramento do curiosidade. pessoal, o Felipe, Gustavo, o pessoal tem aí o cadastramento para o sorteio, aí a gente aproveita esse tempo. Ô, João, você pode falar um pouquinho aí? Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo, Joana. Perfeito. Eu vou colocar aqui no chat o link, tá? Para vocês fazerem o cadastro. E também aproveitando esse tempinho, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, né, algum comentário, podem utilizar o chat também, tá bom? O Dai já está de volta. Pessoal, a Skynet me derrubou aqui, tá? Me ouvem? Sim, ela sabia do seu sucesso, Odair, falou, não vou concorrer com ele, não. Tá certo. Me perdoem, me perdoem. Deixa eu agora reconfigurar tudo aqui. Vamos lá. Não sei o que houve, mas perdão. Vem minha apresentação? Sim. Então vamos lá, vamos seguir, já que a Skynet nos derrubou, vamos ser persistentes. Seguindo então, pessoal. Então vamos lá. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso daí foi de propósito, tá? Isso daí era só para dar deixa aqui para o próximo slide. Bom, mas a IA ela pode afetar, né, direto ou indiretamente a segurança. Isso daí a gente já sabe, né? Já existem diversos tipos e exemplos de exposição de dados corporativos no ChatGPT. E isso pode ser só um começo, tá, pessoal? Isso daqui é um pouco preocupante, né? Porque estes programas de IA estão sendo adotados a uma taxa impressionante. Então, a adoção dessas soluções de IA estão sendo mais rápidas do que a questão de conscientização do risco que isso daí traz para a nossa questão de segurança, tá? Principalmente a questão de propriedade intelectual, né? Bom, uma pesquisa recente, né? E se não tiver pesquisa e estatística não é uma apresentação de segurança, revela que 60% das corporações entrevistadas já compraram ou planejam comprar alguma solução de IA até o final deste ano, tá? E qual que é o problema, né? O problema atual e um dos maiores problemas da IA é a questão de confiabilidade dessas informações. Então, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, em um mecanismo de busca, por exemplo, Google, né? Quando a gente busca a respeito de um tema em específico, a fonte é revelada. Então, da onde está vindo aquela informação? O Google é um motor ali de depara. O Google ele não vai te fornecer nenhuma informação, quem vai te fornecer é a fonte. E neste momento você vai ver se ela é confiável ou não. Ou pelo menos tentar fazer o seu próprio quality assurance a respeito da informação. Tá? E já quando a gente está falando da IA, a IA não te permite saber de que fonte foi gerada aquela informação. Por quê? Porque a IA é uma combinação de milhares de fontes, né? Uma redução dessas milhares de fontes para te entregar uma resposta única. Então, esse depara aí de N para 1 é a parte ali que
a gente precisa confiar. E muitas vezes é aí que está o problema. Avançando um pouquinho, né, pessoal? Falando um pouquinho do risco, né? O risco cibernético da IA, né? E falando um pouquinho dos nossos amigos, né? Os temidos invasores cibernéticos, né? Bom, vamos lá, pessoal. E no começo a gente já falou, né? Aqui vai muito da desmistificação, né? Hoje, e eu digo hoje, no dia de hoje, tá? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque isso daqui é extremamente dinâmico. Mas hoje, a ferramenta de IA, ela não oferece uma vantagem muito grande para um criminoso cibernético, tá? Apesar da sua capacidade de criar e-mails de phishing, ser mais convincente, conseguir traduzir em quase todas as línguas, de forma coloquial, de forma a se passar por uma pessoa, ou gerar um código malicioso, né? Essas ferramentas elas foram desenvolvidas para conteúdos, tá? Ela não é uma entidade consciente. Embora ela possa amplificar os ataques dessa forma que eu falei, elas não automatizam as etapas de um ataque. Então, ela potencializa, ela aumenta a escala, ela aumenta a abrangência, mas ela sozinha, ela não faz com que todas as etapas de um ataque seja automatizado, tá? Agora, por um outro lado, e isto daqui passa por algo que o Paiva comentou, o erro de implementação de um código gerado pela IA, então agora a gente está do outro lado, a gente não está no lado do atacante, está no lado do usuário, pode sim expor o nosso ambiente a vulnerabilidades. Por quê? Porque a gente não tá num ambiente confiável. A geração desse código, se ele não for devidamente analisado por experts de mercado, por pessoal de tecnologia, como o pessoal da Shield, pode ser que nós estejamos empregando códigos que possam expor o nosso ambiente tecnológico, tá? E tem o segundo risco, né, que é o risco de privacidade e vazamento de dados, né? O uso dessa ferramenta, ela causa uma preocupação muito grande. Por quê? Porque imagina você precisando fazer uma apresentação para o seu gerente, para o seu CEO, para o board da sua empresa, e você quer tornar aquele texto mais agradável, aquele texto mais executivo, numa linguagem mais moderna, ou que você simplesmente queira fazer uma revisão ortográfica, queira traduzir isso do português para o inglês. E aí, neste momento, ocorre vazamento de dados. Por quê? Porque você vai alimentar esse IA com aquela informação que é uma informação sigilosa, interna. Essa IA vai te devolver esse resultado do jeito que você quer, mas essa informação que você passou para ele passa a ser uma informação do data lake deles. Então, se alguma outra pessoa for buscar aquele tipo de conteúdo, muito provavelmente ele vai dar o seu conteúdo. Então, hoje, ferramentas como o ChatGPT, que usam um data lake unificado, é um único bancão de dados de informação, retém todas as informações de todo mundo ao redor do mundo, seja qual for a pessoa, a empresa, a entidade, o órgão governamental que está alimentando ele. Então, essas informações passam a ser informações da plataforma. Este é o problema do vazamento de dados via ChatGPT e outras tecnologias de IA. E falando um pouquinho dessa questão, né, pessoal? O que a IA cria é original em algum sentido ou é sempre apenas uma boa cópia ou uma imitação? Então, isso daí é uma provocação, né? Porque a IA, ela, teoricamente, ela não gera nada, né? Então, da onde vem todo esse conhecimento da IA? Ele vem sendo adquirido através das fontes de conhecimento. As fontes que são alimentadas pelos usuários, as fontes de bibliotecas, as fontes, por exemplo, internet, e ela cria aquela resposta. Aqui a gente tem uma provocação contra, né? A AIDA,
que foi o primeiro robô humanoide ali com capacidade de pintar, desenhar e esculpir. E isso de forma autoral. Então, o que ela cria é autoral, então não existe em nenhum outro lugar. Tanto é que ela foi, há algum tempo atrás, foi fazer uma exposição no Louvre, tá? Dessas obras autorais. Mas o que que acontece? Ela bebeu da água dos grandes mestres, assim como os seres humanos também fazem no processo de aprendizagem. Então, isto daqui é uma questão muito complexa quando em se tratando de direitos autorais, tá? Falando rapidamente, teve até um órgão internacional que usou uma inteligência artificial para criar todas as melodias que não eram existentes até o momento no mundo inteiro. Ela criou um banco de dados gigantesco e esse banco de dados ela colocou como domínio público. Por quê? Porque justamente sendo um domínio público, nenhum cantor vai poder requisitar depois uma criação na frente o direito autoral e o plágio. Então, isso já é um caso complexo a ser pensado. Avançando um pouquinho mais, tá? E aí também, novamente, eu vou pedir aí o Paiva e o Dias aí uma participação, porque a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de vazamento de dados. Então, a gente vai colocar alguns casos de uso tradicionais aqui de DLP, né? E vamos falar um pouco de phishing, que é um negócio que está mais próximo do nosso dia a dia, né? Você quer contribuir um pouquinho, pai? Vai falar um pouquinho do, do que vocês conhecem aí, do que vocês estão tratando no dia a dia? Essa parte do phishing aqui é interessante a gente falar, né? Voltando um pouquinho no que o próprio Odair falou lá atrás, que qual que é a capacidade hoje que a IA generativa tem? Quando você coloca um assunto específico, né, um tema específico, e pede ela para traduzir em 10, 15, 20 línguas, ou simplesmente pede para ela escrever um texto mais bem elaborado, mais bem escrito mesmo. Então, vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Se a gente pegar hoje no chat GPT e escrever para ele assim, de verdade, eu fiz isso e funciona. Gostaria que você escrevesse um resumo do meu currículo para o LinkedIn, que é aquele resumo que fica em cima do LinkedIn. Aí você pega o seu currículo, cola ele lá, ele gera um texto para você muito bem elaborado, com a linguagem que vai uma linguagem muito próxima do LinkedIn, e aquele texto está gerado. Então, quando a gente está falando de phishing, ele faz a mesma coisa. Ele vai criar um texto muito bem elaborado em várias línguas e, com isso, você facilita a vida do atacante, né? Aonde que a gente consegue prevenir esse tipo de item dentro das empresas? Usando o DLP, né? O DLP hoje, ele também aprende muita coisa com inteligência artificial, que ele já consegue prevenir esse tipo de uso da generativa dentro dos phishings. E aí a gente está falando de phishing, mas a gente pode falar de qualquer outro tipo de ataque, né? A gente pode usar a IA, por exemplo, para trabalhar a parte de malware, dependendo da forma que ele trabalha, né? A parte de comportamento das máquinas, a gente pode trabalhar com IA também, e isso já vem ao longo do tempo, né? Apesar da gente estar falando de inteligência artificial hoje, né? Voltando um pouquinho ao que o Odair falou, ela já existe há muito tempo, e um exemplo clássico de IA que desafiou o ser humano foi quando a IBM criou um supercomputador na época, né, para quem não lembra, para jogar xadrez contra o campeão mundial de xadrez daquela década, né? Então a máquina demorou, se não me engano, 3 ou 4 partidas, ou até menos, para ganhar do Kasparov. Por quê? Porque ela aprendeu, ela já sabia jogar xadrez. Ela aprendeu e foi lá e ganhou dele. E ninguém ganhava dele. Então, a gente está falando de inteligência artificial há muito tempo, e hoje a generativa é o que tem saltado aos olhos, e o DLP hoje está preparado para isso, né, para combater esse lado ruim da generativa, porque sempre vai ter dois lados, né? A gente é igual uma moeda, sempre vai ter dois lados.
e a gente consegue via DLP, via Broadcom, né, com a ajuda nossa aqui de configuração e também de prestação de serviço com DLP e outras ferramentas, a gente consegue combater aí esse vazamento de informação via phishing, que é um exemplo, mas existem outros, né? Então, acho que esse ponto aí é um ponto importante, pensar em como estar um passo à frente, né? Porque normalmente o atacante está um passo à frente, mas a gente, como defesa, vai ter que estar um passo à frente aí, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial. Ah, perfeito, cara, perfeito, muito legal. Foi o Deep Blue contra o Kasparov, se eu não me engano. O computador era o Deep Blue. E isso daí realmente foi um divisor de águas, né, cara? E tem a questão da conformidade também, né? Então, essa IA generativa, ela cria um desafio muito grande de conformidade, né? De basear decisões em informações incorretas, né? Para evitar problemas, as empresas precisam melhorar a gestão de dados, né? A gestão eficaz da IA, ela requer recursos para lidar com viés, né? E situações imprevistas, né? Então, consequentemente, essas empresas elas precisam estar preparadas para as novas demandas da gestão da IA, buscando abordar tanto essa questão conhecida quanto o desconhecido, é o viés, né? Então, assim, para que eu estou preparado e para que eu não estou preparado? Então, essa é uma questão muito grande aí, de conformidade. Mas avançando um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho, entrar num mundo que a gente está do outro lado, né? Tirando vantagem da IA, porque até agora a gente falou muito dos desafios da IA, mas agora vamos falar um pouquinho das vantagens para a gente, né? Quando a gente fala de IA, né? E a IA, ela muda radicalmente o esquema de priorização de incidentes, né? Ela pode ajudar os analistas de segurança a priorizar incidentes com mais eficiência e consistência, né? Quando a gente pensa nesse cenário de ameaça, em termos de número crescente de ataques, a gente tem que ver o outro lado também, né? Esse volume aumentado de ataques também é algo positivo para a gente que trabalha com segurança. Por quê? Porque se os nossos SOCs tiverem mais amostras de ataques, eles também vão ter mais dados para afinar o uso da IA, tá? Então, assim, vamos voltar lá atrás. Esse é o treinamento, aquele treinamento que é idêntico ao nosso aprendizado, aprendizado humano. Então, assim, quanto mais eu treino, mais eu conheço, quanto mais eu leio, mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu pratico, mais destreza eu tenho para executar alguma coisa. E para ele é a mesma coisa. Quanto mais casos ele tiver, mais maiores, maior esse data lake e permite projetar melhor o que seria um ataque, né? A combinação do poder de processamento, né, que está cada vez mais aumentado, e a gente, lógico que no futuro isso daí só tende a aumentar, permite resposta mais rápida. E isso é o divisor de águas, tá? Porque ali, se a gente pensar no MTTR, né, isso pode potencializar uma resposta que levaria dias, talvez semanas, a milissegundos. Então, assim, você já considerando todas as hipóteses possíveis em um cenário, você consegue diminuir isso daí para 1 milissegundo, porque a resposta já está pronta, tá? A esse ataque. O poder real dessa ferramenta ele é percebido quando você treina a ferramenta em um conjunto de dados confiável, né? Lógico, aquilo que a gente estava falando. Dados alimentados por diversas fontes não confiáveis e confiáveis vai te dar uma qualidade de resposta. Dados confiáveis de fontes confiáveis, comprovadamente íntegras e relevantes, elas vão fazer com que essa inteligência artificial te dê respostas extremamente assertivas. Falando um Ô, pouquinho Ada, assim, pois não. dando uma exemplificação boa aqui dessa virada de chave da IA, um contexto muito bom é a parte de DLP, né? Então, hoje a gente tem quantos incidentes ali que geram na empresa? 4.000 incidentes semana, 5.000 incidentes semana ou mês? E como que isso é priorizado, né? Geralmente a gente tem ali 5.000 incidentes,
3 mil incidentes foram bloqueios efetivos e o restante alguma coisa passou, algum outro vazamento crítico ali, né? E aí a gente fica meio que naquela que não sabe o que priorizar porque a quantidade é muito massiva. Isso falando aqui da parte de DLP, né? E aí a gente tem um time um pouco mais enxuto, que obviamente não vai conseguir tratar esses 5 mil incidentes e sempre vai estar passando coisa. Com a IA, cara, ela vai trazer para a gente um contexto muito mais amplo de análise de prioridade em cima de incidentes, e aí a gente consegue dar um foco muito maior naqueles incidentes que são críticos ou algum vazamento de algum dado confidencial que não foi percebido pelo time pela quantidade massiva de dados e de incidentes que está sendo recebido ali no DLP, ou pelo próprio time de SOC ali na parte de monitoramento de endpoints, etc., né? Então, assim, esse é uma grande virada de chave porque com a priorização que a IA vai trazer em cima de cada incidente, os times eles podem dar um foco muito maior no que de fato é muito mais crítico ali para o negócio, né? Não só imagina a gente aí com um time de 5, 6 pessoas tratando os 4 mil eventos sem priorização alguma, ou é impossível, não tem como fazer isso com um time enxuto, até mesmo com um time grande ali, a parte de priorização ela não é muito eficaz. E a IA vem para resolver esse tipo de problema para a gente, né? E ajudar ali, e você tem ali uma resposta muito mais eficiente do que tratar ali esse monte de evento sem saber o que é ou sem priorização alguma. Perfeito, perfeito, Dias. Assim, não haveria colocação mais perfeita e mais pertinente em se tratando desse tipo de realidade. E aquilo que eu falei no começo da apresentação a respeito do relatório da IBM, né, se não me engano, The Cost of Data Breach, é um relatório anual da IBM, tá? Ela fala que empresas hoje que adotam inteligência artificial para resposta de incidentes, elas já estão economizando na ordem de 1,2 a 1,6 milhões de dólares, tá? Então, assim, essa pesquisa é muito interessante, recomendo fortemente a leitura dessa pesquisa, é anual, é uma pesquisa extremamente séria aí, encabeçada pelo IBM, mas assim, é extremamente pertinente justamente por isso, né? A questão de priorização, muito bom, muito bem colocado, tá? By the way, na Symantec, a gente tem uma equipe chamada STAR, tá? Security Free and Response, né? É resposta à ameaça de segurança, que usa exatamente esse método para gerar inteligência de ameaça assertiva. Então, em várias ferramentas que a gente vai ver a seguir, a gente vai ver como a Broadcom ela se aproveita dessa questão de IA generativa, tá bom? Vamos lá, né? Então, falando um pouquinho, né, dos recursos adaptativos e preditivos, né? A Broadcom ela tem uma enorme quantidade de dados gerados por nós mesmos, por nossos dispositivos e coletados, né, através das nossas soluções, através de mecanismos de machine learning e de inteligência artificial. Só para todo mundo saber, eu não sei se vocês todos conhecem a trajetória da Symantec, mas a Symantec, ela, há muito mais de 10 anos, ela já vem trabalhando com inteligência artificial nas soluções, tá? Então, ela já se aproveita dessa tecnologia há muito tempo para aprimorar a identificação das ameaças, tá? Quando ocorre um evento de ameaça, em qualquer um que seja o lugar, a solução da Symantec é capaz de identificar essa ameaça e responder rapidamente. Então, assim, a gente tem soluções da Symantec distribuídas no mundo inteiro. Não são dados pessoais, não são dados personalizados, não são PIIs que são recolhidos, são dados que dizem respeito a comportamento de ataque, em modus operandi de atacante, em como ocorrem os ataques. Estas ferramentas, elas criam um data lake gigantesco, tá? Que é o GIM, tá? Que é o nosso GIM, que é a nossa rede neural de inteligência. E esse data lake é empregado através de IA
para criar essas respostas automáticas assertivas. Então, ela tem duas features, né? A questão de resposta mais rápida, a questão de resposta mais assertiva, tá? E a questão da diminuição do efeito do ataque. Por quê? Porque em muitas ocasiões, de forma preditiva, as nossas tecnologias, elas já bloqueiam o ataque antes mesmo dele ocorrer, tá? Bom, então a Symantec ela tem uma abordagem exclusiva que combina a IA e a automação para a proteção dos dados. Para quem tiver curiosidade, esse pool de soluções se chama Symantec Enterprise Cloud, tá? Está disponível aí, o pessoal da Shield conhece muito bem e pode aprofundar com vocês. Não é o caso aqui dessa apresentação, a gente está brifando, mas assim, esse é o pool de soluções que se aproveita muito fortemente da IA, tá? E qual é o objetivo desse pool de soluções aí, desse bundle, né? É basicamente proteção de propriedade intelectual e contenção de ameaças, tá? Proteção do usuário e propriedade intelectual, é isso que o pool é direcionado, tá? Acredito que muitos dos senhores que estão aqui nessa apresentação, e mais uma vez agradeço a presença de todos, já possuem alguma solução da Symantec. Então, para aqueles que já possuem as soluções de DLP, já podem ficar tranquilos quanto à ameaça de sistemas de IA generativa, tá? Então, vocês já estão protegidos há muito tempo. Essa tecnologia já está embarcada, não existe nenhum licenciamento extra, não existe nada que precise ser feito. Vocês já estão há muito tempo protegidos contra isso, tá? Bom, avançando um pouquinho mais, tá, pessoal? E já partindo para nossa conclusão, né? Bom, então a gente chega em algumas conclusões, né? O surgimento da IA generativa, ela pode indicar o início da quinta revolução industrial. A gente deu alguns exemplos aqui, não só focados na nossa área, que é uma área de tecnologia, mas, por exemplo, uma área de chão de fábrica, um processo criativo, um processo de desenvolvimento de novas ferramentas, de novos equipamentos, de veículos, de aviões. Então, assim, a isso se dedica, né, talvez esse pensamento que pode ser o início da quinta revolução industrial. Pode ser o início de uma nova era de tecnologia que pode ter as máquinas tomando decisões melhores, mais inteligentes e mais rápidas, né? E de que jeito a gente está respondendo isso, tá? As nossas soluções vão garantir que essa IA continue sendo uma força do bem, tá? Para esses clientes e parceiros do mundo todo, a gente garante que a IA vai ser algo bom, né? Vai ser uma força do bem. E a Broadcom, ela sempre está um passo além, tá? Então, como foi dito, há mais de uma década a gente já trabalha com isso não é novidade. Então, é um hype de mercado, mas a Broadcom, ela já está há muito tempo trabalhando com toda essa tecnologia que em tempos se pensa que é uma ameaça, mas assim, quando bem empregada é um ganho, um avanço tecnológico, um salto absurdo. Bom, pessoal, agora vamos abrir aí para perguntas. Eu já vi aqui que a gente já tem bastante coisa no chat aqui, né? E aí eu vou pedir também a ajuda dos nossos amigos aí para responder algumas. Eu vou tentar responder algumas também na minha limitada capacidade de resposta e conhecimento, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, tá, do Renato Silva, né? Ele pergunta aqui: pode comentar como a segurança da informação está conseguindo prevenir as deepfakes, vídeos e áudios manipulados? É possível que alguma ferramenta de software consiga identificá-las, as deepfakes?
Pô, bacana. Obrigado aí, Renato. Paiva, Dias, querem fazer essa primeira? Então, em tese, o pessoal, é algo que ainda está sendo construído e desenvolvido, tá? Mas tem ali algumas formas de identificar isso. Eu vou citar duas aqui que eu conheço bem, tá? Primeiro, a parte de assinatura digital, né? Então, hoje já está sendo desenvolvido, já é entregue, na verdade, né? Pelos criadores de conteúdo, a parte de assinatura digital de vídeo e áudio, que aí você consegue ter toda a rastreabilidade ali de desenvolvimento e se é legítimo ou não. Essa é uma parte. A segunda é toda a parte de análise de contexto, né, cara? Onde que esse conteúdo foi produzido, se tem algum padrão suspeito ou não. Isso aí você começa a considerar a fonte do vídeo, o ambiente, as vozes e os eventos ali todos representados. Então, são essas duas partes, a gente consegue já identificar ali de alguma forma essa parte de deepfake. Agora, quantas soluções de segurança para isso é algo que ainda está sendo construído e desenvolvido, tá? Então, é um mercado bem nicho ainda que vai desenvolver aí com os longos dos anos, mas esses dois pontos ali já estão sendo utilizados ali para esse tipo de identificação de deepfake, tá bom? E a parte mais legal é a parte de assinatura digital, porque você tem toda a rastreabilidade ali do conteúdo, etc, tá? De áudio e vídeo especificamente. Bacana, Dias. Quer completar alguma coisa, Paiva, ou vamos para a próxima? Vamos para a Falou próxima, né? tudo, falou tudo. Esse daí deu aula, deu aula. Como era de se esperar. Obrigado, viu? Valeu. Vamos lá, uma pergunta agora do teu xará, Felipe. O Felipe Feuskay. Perdoe se eu soletrei errado, se eu pronunciei errado seu sobrenome, tá, Felipe? O pacote Office 365 Copilot já oferece esse modelo para apresentação Word, entre outros. Obrigado, isso daí foi mais uma contribuição, né, Felipe? Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Bom, vamos para uma pergunta. O Paulo Rodrigo dos Santos. By the way, né? Só para falar a respeito do Copilot, de outras tecnologias, como se é esperado, assim, são pacotes absurdamente poderosos, são pacotes absurdamente que têm ali um investimento muito grande por trás. Então, assim, é, imaginem só você ter um Office 365 Copilot ouvindo tudo que é produzido de material de propriedade intelectual dentro de uma empresa. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar, O tá? legal do Copilot, o pessoal, é que é algo bem enterprise, né? Então, você já tem vários, para quem tem ali o 365, já tem vários controles que você pode aplicar ali dentro, inclusive de retenção ali de conteúdo, tá? Coisa que não acontece em apps públicas. Boa, 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 boa. Vamos para mais uma? O Paulo Rodrigo dos Santos, obrigado, Paulo. Mas em termos de código de programação, a IA aprendeu do GitHub, sendo domínio público? Quer pegar essa, Paiva? Sim, não só do GitHub, né? A gente está falando aí de GitHub, Stack Overflow e outras bases de conhecimento de código públicas que existem no mercado, né? Então, o GitHub, sim, é uma grande fonte das IAs, mas também as outras fontes que nós, do time de desenvolvimento, costumamos a procurar auxílio, né? A gente brinca muito aqui que aqui no Brasil a gente tem o segundo programador que sempre trabalha ali do lado dos nossos programadores, que é o Stack Overflow, né? Então, as IAs aprenderam, sim, não só as linguagens, mas como resolver problemas através desses repositórios. Boa, Paiva, boa. Obrigado. Vamos lá, seguindo aqui. Tem também um comentário do Horus aqui. Obrigado, Horus. Sobre o Deep Blue, há controvérsias também. Concordo contigo, tá? Concordo contigo. Foi que a gente até comentou, né? Hoje a gente tem um universo ali inexplorado. Então, o que passou, o que está no futuro, muito das coisas aí a gente ainda está entendendo o que está acontecendo, né? Mas obrigado pela contribuição, tá?
Mais um ali do Renato. Obrigado, Renato. Quais são os riscos potenciais do uso da IA generativa para a priorização de incidentes de segurança da informação? Excelente pergunta. Senhores, querem? Então, o risco ele vai existir muito Roda, na IA pública. É uma coisa que não é garantida, né? A gente não sabe como que a IA está tratando isso lá. Mas na IA privada, enterprise, o risco ele é muito baixo, porque a parametrização ela vai ser feita por quem está administrando ali, né? Então, falando em risco de segurança, utilizando a pública, não se sabe. Existe sim, e é grande. Mas falando em privado, não. O risco, porque toda a inteligência, toda a parte de parametrização, ela é feita por quem está administrando a solução e também, obviamente, com o apoio ali do fabricante, né? Isso. Pô, bacana, preciso o comentário, né, Dida? O Dias, e complementando, né? Mais uma vez falando. A Symantec, como ela é uma fabricante desse tipo de tecnologia, de resposta a incidente baseada em IA, ela só utiliza os seus próprios data lakes. Então, é aquela Isso. questão de confiabilidade, né, que a gente falou durante a apresentação. Então, assim, essa fonte é confiável para eu gerar uma resposta em cima dessa fonte? Não, então não vou empregar. Então, o nosso data lake, a nossa fonte de conhecimento, na onde a gente desenvolve as nossas respostas automáticas, são baseadas, primeiro, em mais de uma década de conhecimento acumulado a respeito de ataques, tá? Também hoje foi um pouquinho do que a gente falou de hoje a IA ela não é capaz de produzir um ataque. Ela é capaz de melhorar um ataque, ela é capaz de potencializar um ataque, ela é capaz de abrir o leque desse ataque, criar uma camada de exposição maior desse phishing, mas hoje ela não é capaz de criar. Então, se ela não é capaz de criar um novo ataque que não seja conhecido, nós já temos uma contramedida. Por quê? Porque todos os ataques conhecidos a gente consegue responder. Não existe nenhum ataque até hoje que nós tenhamos detectado que não estão em nossa base de conhecimento. Então, essa também é uma questão de existe risco, dependendo em que base de conhecimento foi treinado. Se é uma base de conhecimento íntegra e atualizado, o risco Perfeito. até hoje. Legal. Bom, Daí pessoal, tem uma pergunta um pouco mais antiga do Paulo aqui. me ajudem, por favor. Existe possibilidade das informações passadas na minha sessão de chat, GPT ou BART, irem para o chat de outra pessoa? Isso é uma pergunta muito legal, porque, falando de chat GPT, ele afirma que ele aprendeu até 2020. Né? Então, a resposta que ele dá hoje não é uma resposta que ele aprendeu algo ontem. Só que o que você colocou lá foi para a base de dados dele. Em algum momento, eles vão atualizar o machine learning daquilo ali e a sua resposta, ou a sua pergunta, ou o seu dado que você colocou no seu chat, ele vai ser público. Ele pode não ser público hoje, mas ele vai ser público daqui a pouco. E dificilmente as empresas que estão por trás dessas IAs, elas vão fazer um filtro para saber se aquela informação é uma informação privada ou ela é pública, né? Porque a IA nada mais é que um grande pesquisador e depois um tomador de decisão. Essa é a grande diferença da pesquisa e da IA, né? A IA já te dá a resposta. A pesquisa, você tem um monte de coisa para você escolher qual é a melhor resposta que você vai dar. Um exemplo que eu vou dar aí do Google, né? Dá um monte de fonte e você escolhe o que você quer. A IA já te dá a resposta. Então, Paulo, em algum momento, essa pergunta ou esse dado que você jogou no seu chat, que a gente chama de chat privado, ele vai para o banco de dados e ele vai ser a resposta para a pergunta de alguém. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E assim, mais uma vez, o Paiva usou o chat GPT como base aí para a resposta, tá? Mas a gente viu centenas
de sabores de tecnologia de IA. Então, assim, não é garantido que nenhum desses sabores de IA estejam usando dados online ou dados vivos, dados instantâneos, tá? Então, assim, é o que o Paiva falou. Hoje não está alimentando o seu data lake centralizado. E hoje é um data lake centralizado. Todo mundo bebe na mesma fonte, vamos falar ali, e esses dados vão retornar em algum momento para lá, tá? Mas quando você interage com o chat GPT, por exemplo, ele fica o seu histórico ali. E ele, naquele histórico, ele está sendo treinado sobre aquele tema que você está conversando com ele. Então, em algum momento, esses dados eles vão ser vazados, tá? Aí que entra a preocupação da questão de classificação de informação, a questão de políticas e normas e procedimentos ali para contenção de publicação desses dados sigilosos para essa ferramenta de IA. Então, aí que passa, e também, é lógico, né, a questão de adoção de ferramentas de contramedida de vazamento, né? Temos mais algum? Tem. O Alexandre perguntou aqui: um modelo de IA baseado em GPT-4 pode, em teoria, saber de toda e qualquer vulnerabilidade conhecida até o momento. Pensando nisso, qual seria a chance de se proteger de algo que, teoricamente, conhece todas as vulnerabilidades de dia zero? Alguém se habilita aí? Quer responder, ou tá aí? Vamos responder. Então, vamos dividir em dois tópicos aqui, e bem rapidamente, né? Porque o tempo já estourou. Quando estoura é porque o papo tá legal, né? Então, vamos dividir em duas partes, tá? Uma é a questão de... Tá perfeita a pergunta, tá? A questão que ele não é capaz de gerar um novo ataque. Hoje, a inteligência artificial ela não é uma consciência, tá? Então, ela não é capaz de gerar um novo ataque. Sendo que esse ataque já é mapeado, já está consolidado numa base de conhecimento, e muitos fabricantes de tecnologia de segurança já compartilham esse tipo de conhecimento para contramedida de defesa, então, assim, isso está coberto. Como eu me protejo desses ataques, que já estão todos mapeados e estão, teoricamente, numa base de conhecimento pública, que é a IA, adotando contramedidas de fabricantes grandes, fabricantes que já estão desempenhando esse papel há muito tempo, não fabricantes que começaram há pouco tempo no mercado, que não têm esse tipo de data lake que nem nós da Symantec temos, consolidados, fortes, estruturados, que já há muito tempo está sendo alimentado. Então, assim, essa é a sua contramedida. É procurar grandes fabricantes de mercado que estão não somente no hype da IA, falando que tem tecnologia de IA, mas que não tenham data lakes treinados também e consolidados para responder essa. Porque até pouco tempo atrás, até o ano passado, tá, pessoal? O ano passado surgiu uma ameaça, que era uma ameaça de 96. Então, assim, como um fabricante que surgiu, por exemplo, em 2000, 2000 e pouco, teria mapeado no seu data lake uma ameaça de 96. Então, essa é a preocupação que a gente precisa ter. Quando a gente vai adquirir serviços e produtos de mercado, a gente tem que ver o que está por trás do desenvolvimento de toda essa tecnologia. Mais alguma coisa para trás, Paiva? Eu peço até desculpa para o pessoal que eu estou aí me apoiando no Paiva, porque eu perdi o histórico, né? Quando eu caí aqui, eu perdi todo o histórico aqui do chat, então eu só tenho o histórico mais recente. Não, tem um comentário aqui sobre licença trial dos produtos Broadcom. Aí eu não sei se você tem essa informação. Aqui está falando: a Symantec e Broadcom não possuem em sua previsão a possibilidade de disponibilizar licença trial para novos clientes. Sim, Acredito que sim. para clientes potenciais seja o ideal. Sim, sim, sim. A Broadcom e a Symantec, lógico, depende, tá? Falando rapidamente, a Broadcom e a Symantec, ela tem política, sim, de trial, de teste de produtos, tá? Aí, os clientes precisam buscar os nossos integradores, como a Shield, e através deles a gente estuda qual é a questão, né? Qual é o tipo de trial que vocês precisam fazer, mas sim, a gente tem esse tipo de possibilidade. Perfeito. Oda, tem uma outra pergunta aqui, aí
a Symantec oferece alguma solução ou serviço de proteção de e-mail contra ameaças avançadas? Aí eu Sim. jogo para você. Sim, exatamente. A gente tem proteção, ela faz parte desse bundle que eu citei, tá? A gente tem proteções pontuais e proteção dentro do bundle, que é uma proteção um pouco mais ampla. E em se tratando de e-mail, a gente também faz toda a parte de correlacionamento com o DLP. Então, assim, todo o tráfego de e-mail, né, sendo on-premises ou na nuvem, ele passa por um tratamento de vazamento de informação, tá? Então, isso é a saída do dado confidencial que é tratado pelo DLP. Ao outro passo, que é a entrada dos e-mails, a gente tem o nosso engine de prevenção a ameaças, que ele, ao passo de entrada das ameaças, ele também tem todas essas ameaças mapeadas, phishing, ransomware, qual que for o ataque, e a gente também preventivamente vai bloquear isso não na caixa do usuário, isso daí no gateway de e-mail, tá? DX lá em cima, no MX lá em cima, tá? Então, sim, a resposta é sim. E, mais uma vez, busquem nossos integradores, busquem a Shield e a Broadcom também, ela tem toda a capacidade de mostrar para vocês quais são as soluções disponíveis para esse tipo de necessidade. Bom, pessoal, a gente tem um tempo aqui, a gente já estourou bastante, agradeço. Se houverem mais perguntas, eu acho que o time depois coleta e a gente vai respondendo pessoalmente, ou fiquem à vontade em entrar em contato com os nossos canais. Eu passo para as meninas que vão realizar o sorteio. Vamos lá? Não sei quem vai ser a Olá, nossa... bom dia a todos, a tudo bem? Joana. Bom, vamos lá. Muito obrigada a todos pela participação, também pelo engajamento aí nos comentários, nas perguntas e também pela resposta na pesquisa. É muito importante para a gente. Tá? Bom, vou compartilhar aqui a tela para vocês acompanharem o sorteio. Bom, nós tivemos aqui 62 respondentes, tá? Então, vou colocar aqui, serão três prêmios, né? Então, de 1 a 62, e vamos sortear agora. Bom, vamos lá. Foi o número... um anúncio bem na frente. O número 24. É o Jonas, do Bradesco. O número 21. Lucas Alves, também do Bradesco. E número 28, que é o Leandro Ceará, governo de São Paulo. Ok? Nós entraremos em contato com vocês, tá bom? Parabéns. Para captar o endereço de vocês, né? Mais informações. Parabéns a todos. Parabéns, pessoal. Obrigado aí. É sempre um prazer aí, sempre uma satisfação estar aqui. E até a próxima. Obrigado, Dias. Obrigado, Paiva. Todo o time aí, Joana, Aninha. Obrigado. À disposição. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom dia.